sinal. Foi um Dia das Mães bem diferente para nós aqui, mas bastante interessante, não é? Porque podemos fazer esse momento aqui em casa, em família. Sentindo falta, né, de poder abraçar minha mãe, que está lá no interior, os irmãos também, muitos aí distantes de suas mães. Eu quero destacar também as mães da Igreja Peniel, né, mandar um abraço para cada uma delas, as que estão aqui online e as que não puderam estar. Ontem conversamos com a irmã Carmosina, os irmãos sabem das limitações da nossa irmã Carmosina. Ontem ela completou 93 anos, glória a Deus por isso. Então conseguimos falar com ela, muito fragilizada assim, pela questão emocional, porque foi um ano difícil para ela, que perdeu o filho, não é? Então ela ainda está muito frágil, mas graças a Deus forte em Cristo. É uma mulher muito forte em Cristo. Ela mesma falou: pastor, quando eu estou muito abatida, eu pego a Bíblia e melhoro. Glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus melhora a gente. Então, meus amados irmãos, é um dia importante para todos nós, uma homenagem extremamente justa às nossas queridas e maravilhosas mães, né? Deus abençoe você que é mãe, você que está para ser mãe, né? Aquelas que ainda serão, e aquelas que por algum motivo não tiveram filhos biológicos, mas têm filhos do coração, né? Não deixa também de exercer esse papel de mãe, né? Sem dúvida nenhuma. E a Bíblia diz que, lá em, parece que Isaías, né, que Deus deu a mulher estéril como mãe de muitos filhos, né? Então, enfim, essa importante missão também é para as mulheres que não abriram a madre, mas que Deus lhes deu filhos do coração. E por se tratar do Dia das Mães, nós queremos fazer uma pequena reflexão, temos pouco tempo, mas vamos fazer uma pequena reflexão sobre justamente a mãe, não é? Meus irmãos, na história da humanidade nós temos mulheres notáveis, mulheres de legado, grandes legados, mulheres nobres, mulheres importantes, mães. Claro, é só você buscar aí na história, você vai levantar inúmeras grandes mulheres. E eu diria que as nossas mães, né, são, sem dúvida nenhuma, nossas maiores heroínas. Mas olhando para a Bíblia, vamos ver que a Bíblia destaca, assim, mulheres preciosas, mulheres que nos deixaram grandes exemplos de vida. Nós temos, por exemplo, mulheres notáveis que eram mulheres estéreis, né? Mas que Deus abriu a sua madre para trazer grandes homens, né, que fizeram assim a diferença para o mundo. Por exemplo, Sara, né? A gente sabe da questão da esterilidade de Sara, mulher de Abraão, e que tinha que ser mãe porque tinha que haver um descendente para dar continuidade à promessa. E ela então, na sua velhice, ela gera Isaac, que por sua vez também tinha que ter filhos, e a sua esposa também era estéril, né? Coincidentemente ou não, mas Rebeca também era estéril. E aí Deus, depois de muito tempo, abriu a madre de Rebeca e ela gerou gêmeos, né? Ficou grávida de gêmeos, vocês sabem ali que foi Jacó e Esaú, né? Temos a história de Ana também, que era estéril, e Deus deu a ela um filho, o grande, né, o grande líder Samuel, né, patriarca Samuel. Aquela também anônima mãe de Sansão, o nome dela não aparece, mas também era estéril, e Deus usou ela para trazer Sansão, um juiz que libertou o seu povo. Depois cometeu algumas loucuras, né? Mas foi um homem de Deus ali muito forte. E já na nossa geração, ou seja, na nossa dispensação, temos o caso de Isabel, a mãe do grande João Batista, não é? Também era estéril.
e Deus abriu sua madre. Então, são mulheres assim notáveis, além de tantas outras, né, como Ruth, Esté, Débora, Raquel, Priscila, Dorcas, e, sem dúvida, a que tomaria assim, um principal destaque entre as mulheres da Bíblia é Maria, a mãe do nosso Salvador. Mas nessa lista aí está faltando uma mulher que eu não citei. Talvez você já tenha percebido, e é sobre essa mulher que eu gostaria de falar com os irmãos. Não menosprezando as demais, nem deixando de dar o devido valor a todas essas que nós citamos, mas essa mulher aqui, para mim, ela tem um destaque que merece assim, muito esse comentário nosso nesse dia. Eu estou falando de uma levita, da tribo de Levi, chamada Joquebede, né? A mãe do poderoso Moisés. O pastor está pregando sobre Joquebede. Quando eu falo poderoso Moisés, não estou dizendo que ele era poderoso em si, mas Moisés, meus irmãos, foi um homem que soube usar o poder que Deus lhe deu com muita humildade, com muita paciência. Para mim foi uma das tarefas mais complexas, conduzir um povo daquela magnitude por aquele deserto, com todas as dificuldades que a gente pode imaginar, e Moisés tem essa missão. Há um ditado, não é, que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né, falando das nossas esposas. Concordo plenamente com isso. Agora, atrás de uma grande história de um homem, tem uma grande mãe, não é? E é isso que eu gostaria de destacar para você nessa manhã, não é? Que na história de um grande homem, ou de uma grande mulher também, existe uma grande mãe. Aquela mulher que soube formar uma base, alicerces, uma base firme, sólida. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E esse papel, meus irmãos, muitas mulheres têm exercido de implantar no coração dos seus filhos uma base sólida. Então, no livro de Gênesis, ou melhor, desculpe, no livro de Êxodo, no capítulo 2, fala dessa engenhosidade desse plano de Joquebede. Ela foi, sem dúvida, uma mulher notável, uma mulher singular, porque ela foi mãe de 3 filhos preciosos, né? Arão e Miriam, não se sabe quem era o mais velho dos dois, mas provavelmente Miriam foi a primeira, a filha primogênita, porque depois, quando Moisés nasce, Miriam já estava bem crescida. Possivelmente Arão estava ali como um garoto ainda, ele nasceu antes do decreto lá de Faraó, mas então ela tinha esses 2 filhos e aí de repente ela fica grávida naquela circunstância em que os meninos que nascessem das mulheres hebreias tinham que ser mortos. E ela então segura o seu filho de uma forma que não dá a perceber ali durante 3 meses, e quando não tinha mais como, ela então traz assim, por Deus mesmo, essa ideia, colocar o seu filho lá em um cesto bem calafetado e ali no leito do rio Nilo, e com certeza já com toda aquela ideia na mente de como Deus iria agir, porque ela cria no Deus de Israel, né? E aí conseguiu fazer isso e coloca a sua filha Miriam para acompanhar o trajeto ali do cesto. De repente a filha de Faraó encontra o menino e aquela menina rapidamente se apresenta e oferece uma mulher para ajudar, uma empregada, não é? Uma babá para cuidar daquele menino, e aquela filha de Faraó não sabia que tratava-se da própria mãe daquele menino. Entra aqui, meus irmãos, o primeiro ponto para a gente. Moisés agora não é mais, por lei, filho de Joquebede. Ele é filho da filha de Faraó.
mas de fato, na prática, Joquebede exerce não apenas a função de babar, de cuidar, de criar aquele menino, mas de enraizar no coração de Moisés a cultura do seu Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, né? Então ela consegue implantar no coração de Moisés essa base, essa estrutura espiritual de Deus no seu coração. Isso foi tão forte que ela ficou tranquila quando Moisés cresceu e foi devolvido para a filha de Faraó. Ela como que respirou e disse assim: o meu trabalho foi feito. O meu filho é um servo de Deus. Haja o que houver, esteja onde estiver, essa palavra não sairá do seu coração. Ela apostou nisso. E aí ela com certeza estava usando aquele mesmo pensamento de Isaías, que diz que a palavra não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito em nossas vidas. Então essa mulher, meus irmãos, cuidou desse menino, fez tudo o que tinha que ser feito, mas no momento oportuno ela teve que entregar, certamente com o coração partido, mas também com o coração firme no propósito de Deus para a vida dele. Moisés segue, e aí a gente percebe que, apesar de estar em um ambiente daquele, no palácio, filho de Faraó, agora príncipe do Egito, mas ele não tinha perdido a sua origem. Ele se manteve lá o coração dele estava em Deus. E quando ele vê uma situação lá que a gente conhece ali, de um hebreu sendo castigado, ele entende que aquele hebreu é seu irmão, é seu sangue, é o seu povo, e ele parte para a defesa daquele homem, né, apesar de todo o risco que ele corre, e aí ele tem que fugir por aquela situação toda. Não dá para a gente entrar nos detalhes, não se podem ver, mas o que a gente percebe é que Moisés estava com o coração em Deus, que os tesouros do Egito não foram capazes de tirar aquilo que Joquebede colocou no seu coração de Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, que Moisés preferiu sofrer, pagar o preço, mas honrar a Deus ao invés de desfrutar das riquezas do Egito e dos prazeres do pecado. Isso foi o que estava no seu coração. Maravilha, meus irmãos, que bênção, glória a Deus, que missão maravilhosa, porque nós sabemos que fazer missões não é só você sair da sua terra, você ir para um outro país, fazer missões transculturais, levar mensagem de Deus. Isso é um trabalho missionário que a igreja precisa fazer. Nós temos que alcançar o mundo com o Evangelho, mas eu não posso pensar em alcançar o mundo com o Evangelho se eu não alcanço meus filhos com o Evangelho. Então esse foi o trabalho de Joquebede, e é o trabalho dessas mães preciosas. Você que é mãe sabe do que eu estou falando. O irmão Robson falou no início aí sobre o amor da mãe que se aproxima desse amor que Deus ensinou. Eu posso confirmar, Robson, que não existe no mundo um amor maior do que o amor de mãe, né? Só o de Deus mesmo. É muito grande, não só da mulher, mas todos os seres vivos, né? Todos os animais e tudo. Você percebe que a mãe, ela tem um amor imenso e um cuidado tão grande que ela consegue até colocar a sua própria vida em risco por conta das suas crias, né? Aleluia. Mas, irmãos, quais lições nós podemos tirar para a nossa vida nesse testemunho de Joquebede? O que é que isso diz para mim? O que é que eu posso tirar para a minha vida do testemunho dessa nobre, dessa mulher singular? Então eu destaquei aqui 5 pontos. Eu gostaria de rapidamente passar para vocês, você deve anotar aí. Lições na vida no testemunho de Joquebede. Primeiro, a força do amor, né?
a força do amor de uma mãe é muito grande. Porque Joquebede, meus irmãos, não estava apenas ali cuidando do seu filho, cuidando da sua casa, ela estava enfrentando a fúria do faraó. Ela estava enfrentando o desafio maior, que era que se ela fosse descoberta, ela morreria. Ela estava conspirando contra um decreto. E os irmãos sabem, podem imaginar o que é isso, porque Faraó não era qualquer pessoa. Faraó era um sanguinário, um carniceiro. Ele mandou matar as crianças, aquele infanticídio. Então não era muito difícil para ele mandar matar uma mulher também. Então ela enfrenta tudo isso. Por quê? Porque o amor no seu coração era muito mais forte do que o amor até a sua própria vida, meus irmãos. Isso é o que a gente tem que entender, né, a força que o amor verdadeiro nos dá, né, essa capacidade, esse heroísmo, aleluia, o coração de alguém que ama verdadeiramente. A força do amor de uma mãe, a primeira lição que nós tiramos aqui. A segunda é a importância de enraizar a palavra de Deus, o caminho do Senhor nos nossos filhos. Porque é um mandamento. Está lá, Deuteronômio capítulo 6, né? E nós devemos impregnar a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos, né? Com nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos atos, né? Essa forma lúdica de você evangelizar, isso é maravilhoso, né? Não existe pouca coisa mais bonita do que você ver um filho reproduzir as coisas boas que elas veem nos seus pais. Então, Joquebede, meus irmãos, teve esse trabalho. E a gente percebe que a sua casa era obediente. Que quem foi Arão? Arão foi o sacerdote referência para toda a caminhada do povo de Israel. Depois vieram seus filhos, que não tiveram, infelizmente, a mesma vocação, não é? Mas Arão foi aquele homem que Deus usa com Moisés lado a lado. Havia uma unidade entre os dois, uma afinidade, e isso certamente eles herdaram da sua casa, porque o nosso lar é o lugar mais didático que nós temos para a vida, né? É aqui que nós tiramos as lições mais preciosas, nos nossos lares. Então, ela conseguiu enraizar no coração do seu filho a palavra de Deus. E uma vez enraizado, meu irmão, o inimigo, Satanás, o mundo, a carne, ninguém pode arrancar. Aleluia. Em terceiro, quando estamos firmes no propósito do Senhor, no propósito de servir a Deus, não tememos o perigo. Já falei sobre isso. Então, meu irmão, se você está firme nesse propósito, nós ouvimos aí também na introdução, na abertura, quando o Rob citou lá Isaías, né? Quando Deus vê o que nós pensamos, até antes de expressar, de verbalizar alguma coisa, Deus já conhece. E lá em Mateus capítulo 6, né, a Bíblia fala isso, que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que nós precisamos antes que lhe peçamos. Então, essa pessoa, ela confia em Deus. A sua confiança está no Senhor, ela está no propósito. Eu estou dentro do propósito de Deus, é a vontade de Deus que eu estou cumprindo, então não vou temer as ameaças. Se de fato eu estou dentro do propósito de Deus. Porque o próprio Deus se responsabiliza pelos seus. Essa é a terceira lição. A quarta, quando e por que Deus usa uma pessoa? Quando é que Deus usa uma pessoa e por que Deus faz isso? Então eu coloquei aqui, quando essa pessoa tem disponibilidade para Deus, então ela
disponibiliza o seu coração, a sua vida para Deus. Então, Deus usa essa pessoa, porque ela abriu o coração. Deus conhece o seu coração, a disponibilidade do seu coração. E nós temos alguns exemplos como Jó. Né? Deus conhecia o coração de Jó. Eliseu segue ali a Elias e ele não desgruda de Elias quando Elias diz para ele, olha, se você não se dispersar, se você não sair do foco, o mesmo Espírito que está sobre mim vai ficar sobre você. Ou seja, você será um homem de Deus, também assim como eu estou sendo, mas fica ligado aí. Se liga no mistério. Né? Não sai do foco, não perde a referência. Quando nós ocupamos com as coisas de Deus, irmão, nós temos que ter esse foco principal na nossa vida. Tem outras coisas? Tem muita coisa. Trabalho, família, lazer, né? Tantas coisas que a gente tem que lidar, mas você tem um foco principal, que é Deus. O mais é periférico, mas Deus é o foco. Foi o foco de Jó, foi o foco de Eliseu, foi o foco de Joquebede, foi o foco do próprio Moisés. Então Deus usa essa pessoa que se disponibiliza, que abre o coração, os discípulos também. Eles largam tudo, mas eles têm um foco que é Cristo. Ali, louvado seja Deus. Por que essas pessoas são usadas por Deus? Porque Deus sabe que pode apostar nessas pessoas. Deus sabe que pode apostar em você. Deus conhece o seu coração e que o poder dele na sua vida, na minha vida, não será usado de forma indevida ou inútil, porque o poder de Deus é caro. O poder de Deus é precioso. Às vezes nós pedimos, Senhor, dá-me poder, enche-me de poder, dá-me o teu poder. Mas o poder de Deus é caro, o poder de Deus é nobre, é precioso, tem que ser realmente usado de forma a glorificar o seu nome. Então, meus irmãos, Deus sabia que podia apostar em Jó, Deus sabia que podia apostar em Eliseu, Deus sabia que podia apostar em Moisés, Deus sabia que podia apostar que Joquebede manteria o seu foco. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia fala daquela parábola dos talentos, né? Então ali tem um homem que recebe 10 talentos, um homem que recebe 5 talentos e um homem que recebe 1 talento. E essa parábola me traz, irmãos, uma reflexão, já falei sobre ela várias vezes na igreja, porque ela me deixou uma reflexão tão grande em mim. Aí eu pergunto assim, qual desses homens eu sou, pai? Qual desses homens eu represento? O que recebeu 10, o que recebeu 5, o que recebeu 1? Porque Deus não se equivoca. Então Deus não daria 10 para aquele que recebeu 1, porque ele ia enterrar os 10. Deus não daria o 5 para aquele que recebeu 1, porque ele ia enterrar os 5. E enterrando 1, o prejuízo é menor. Então Deus deu 10 a 1 e ele foi lá e multiplicou, deu 5 a 1 foi lá e multiplicou, deu 1 para 1 e ele foi e enterrou. E sabe qual é o meu medo? Meu Deus, será que eu estou enterrando meus talentos? Será que eu estou produzindo ou reproduzindo como devo? Porque Deus não nos dá o poder para enterrarmos. Deus não nos dá um talento para enterrarmos. Deus não nos dá um dom para enterrarmos. É para que esse dom seja usado, seja multiplicado. Aquele homem estava com um equívoco muito grande em sua cabeça. Ele falou, não, mas eu sei que o Senhor é rigoroso. Então eu guardei aqui, porque quando ele chegasse eu devolveria. Mas não era isso que tinha que ser feito. Faltou essa visão, o empreendedorismo, né, de poder gerar outros e multiplicar, porque na conta de Deus não existe diminuir ou subtrair, mas é soma, é multiplicação. Então, meus irmãos, Deus sabe em quem Ele pode apostar. Aquela pessoa que tem um coração disponível, sensível à voz de Deus. E por último,
ela tinha a palavra, manteve, cultivou, preservou a palavra de Deus em meio a tanta adversidade. Quero concluir, meus irmãos, trazendo para mim, para vocês, essa reflexão. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de adversidade, um tempo difícil. Mas o que é que eu posso fazer nesse tempo? Eu tenho que perguntar para mim mesmo, o que é que eu posso fazer? Como é que eu faço a diferença nesse tempo? Não é sentar na frente da TV e ficar se enchendo de informações e de tragédia e de dor e de coisa e ficando com a imunidade baixa diante de tanta coisa, mas é pensar, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Deus tem uma direção para cada um de nós. Então essa resposta eu não vou encontrar olhando as tragédias, não vou encontrar olhando os números, não vou encontrar dessa forma, mas eu vou encontrar de joelhos diante de Deus. Meu Pai, o que é que eu posso fazer nessa circunstância? Porque eu tenho a palavra, eu tenho o Evangelho, eu desfruto do Evangelho. Então, meus irmãos, eu estava quando montando aqui essa pequena reflexão e cheguei nesse ponto assim, no meu coração, Deus ministrou o meu coração. Joquebede, ela soube administrar, manter o foco, manter a palavra, manter o Evangelho, mesmo naquela crise. O que outra mãe faria? Talvez, eu não sei se Joquebede engravidou já quando o decreto tinha sido feito pelo faraó. Mas muitas mulheres poderiam até tentar o aborto. Eu não tenho como esse menino nascer, como é que eu vou fazer? Talvez brigar com Moisés, ou, desculpe, com Arão, seu marido. Você é maluco, como é que a gente vai trazer esse menino? Mas essa mulher manteve a palavra, ela manteve o Evangelho no seu coração. E ela procurou ver o que fazer naquela circunstância. Então, enquanto muitas hebreias perderam seus filhos, ela segurou o seu filho e fez a diferença com seu filho. O que é que Deus tem colocado na sua mão, irmão? Faça a diferença com isso que Deus tem lhe dado. Mude essa geração. Marque esse tempo com aquilo que Deus tem lhe dado. Com o material que Deus tem colocado em nossas mãos. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus não nos dá algo para que a gente simplesmente lamente, chore e reclame, como o próprio Adão fez. A mulher que tu me deste, é o que ela fez, é o que ela aprontou para nós. Não, irmãos, Joquebede soube, naquela circunstância tão dolorosa, porque assistir crianças sendo mortas do seu lado, filhos de amigas, de vizinhas dela sendo mortos, não era fácil. E ela podia pensar, daqui a pouco vai chegar a minha vez. Mas ela disse, não, eu tenho a palavra. Aleluia. E é nessa hora, irmãos, que a gente mostra o nosso valor. No momento da adversidade. É no momento que as coisas são fáceis. Nós mostramos nosso valor, nós mostramos nossas habilidades e nós fazemos a diferença. Não nós por nós mesmos, mas pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Pelo poder de Deus que opera em nós. Pela graça de Cristo que está em nós. E que Ele quer ver essa graça sendo multiplicada. Ele quer ver essa graça sendo compartilhada. Ele quer ver essa graça em nós fazendo toda a diferença. E aí, como diz lá em Malaquias, o último capítulo, quando fecha o livro, ele vê toda aquela calamidade e ele diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, sabedoria, que Deus abençoe cada mãe nesse dia.